meio às narrativas sagradas que ecoam através dos séculos, emerge um dos feitos mais admiráveis do Mestre, um sinal profundo de seu poder e compaixão. Sim, falamos da multiplicação dos pães e peixes, um milagre tão notável que resplandece nas páginas dos Evangelhos, conhecido tanto pelos seguidores de Cristo, quanto por aqueles que buscam compreender sua obra. É uma demonstração inesquecível da provisão divina, um ato que desafia a lógica humana e a escassez do mundo material. E o quão grandioso é saber que este prodígio não ocorreu apenas uma vez, ocorreu 2 vezes, um testemunho repetido da infinita capacidade de Jesus em suprir as necessidades mais básicas de seu povo. Em ambas as ocasiões, com quantidades insignificantes de alimento aos olhos mortais, ele alimentou multidões imensas, uma vez com apenas 5 pães e 2 peixes, e outra vez com 7 pães e alguns peixes pequenos. E o resultado foi o mesmo, ou até maior que o esperado. Não só todos comeram até se fartar, mas ainda sobraram cestos cheios, uma abundância que glorifica o nome de Deus. Este milagre, ou melhor, estes milagres, não são meros contos de fartura material. Eles revelam algo muito mais profundo sobre aquele que os realizou. Eles nos mostram que Jesus possui todo o poder necessário para satisfazer as necessidades humanas, e não apenas as que tangem ao corpo físico, como a fome. Ele vai muito além. Ele supre também as necessidades da alma, as carências espirituais que afligem a humanidade. A multiplicação dos pães e peixes é um farol de esperança, um lembrete vibrante da bondade de Deus e de sua atenção inabalável para com seus filhos. É um sinal claro de sua soberania sobre a criação e de sua capacidade de agir em favor daqueles que nele confiam. Que verdade poderosa é essa? Que consolo imenso para os corações aflitos e famintos, tanto de pão quanto de justiça e amor. Ao contemplarmos estes eventos, somos compelidos a olhar para além da cena física, para a mensagem espiritual que ressoa. Aquele que pôde alimentar milhares com tão pouco, pode certamente suprir todas as nossas necessidades, sejam elas visíveis ou invisíveis. É um convite à fé, uma certeza de que em Cristo encontramos a plenitude, o pão da vida que sacia para sempre. Após a notícia sombria e dolorosa, aquele que preparou o caminho, João o Batista, havia sido ceifado. Uma sombra de tristeza e reflexão pairou sobre Jesus e seus 12 companheiros. O Mestre, buscando um momento de recolhimento, de quietude para si e para os seus, decidiu partir. Eles embarcaram, buscando um lugar isolado, uma região deserta, longe do burburinho das cidades e da pressão constante da multidão. Necessitavam de descanso, de tempo para assimilar a notícia, para estarem a sós com seus próprios pensamentos e com o Mestre. Mas a fama de Jesus era vasta, e seu impacto profundo. Aquele desejo por isolamento não seria facilmente concedido. As multidões, sedentas por sua palavra, por seu toque, por um vislumbre de sua glória, perceberam seus movimentos. Ao verem para onde a barca se dirigia, milhares e milhares de pessoas não hesitaram. Em vez de seguir pelas águas, eles se moveram pela terra. Correram ao longo da margem, contornando o mar da Galileia, em uma jornada árdua e determinada, para alcançar o lugar para onde Jesus e seus discípulos se dirigiam. Uma marcha de fé e desespero, movida pela esperança de encontrar aquele que lhes trazia consolo e cura. Eles o alcançaram. Chegaram à região deserta antes mesmo que ele desembarcasse completamente. E ali estavam, um exército de almas necessitadas, esperando por ele. Ao sair do barco, em vez de encontrar a solidão buscada, Jesus se deparou com uma visão que partiu seu coração divino. Um mar de gente o aguardava. Não houve irritação ou frustração pela invasão de seu retiro. Apenas compaixão, uma compaixão profunda, avassaladora, pelo sofrimento e pela necessidade daquele povo, como ovelhas sem pastor, perdidas e desamparadas. Seu coração se moveu em amor e misericórdia. E sua resposta imediata não foi de ensino, mas de cura. Ele não os rejeitou ou os despediu. Com ternura e poder divinos, ele estendeu suas mãos sobre os enfermos que lhe foram trazidos. E um por um, ou talvez em grupos, aqueles que sofriam com enfermidades encontraram alívio. Ossos quebrados foram restaurados. Cegos puderam ver a luz do dia. Coxos puderam andar, e doenças crônicas desapareceram. A cura fluiu dele como uma fonte inesgotável de graça,
restaurando corpos e almas, ali naquele lugar remoto, enquanto o sol começava a declinar no horizonte. A multidão, exausta pela viagem, faminta por mais do que pão, recebia a provisão mais urgente: cura e o amor manifesto de seu Salvador. O sol começava a se pôr no horizonte, lançando suas últimas luzes sobre a imensa multidão que seguira. Eles estavam ali há um bom tempo, absorvendo cada palavra, cada cura. Mas agora, a fome batia à porta. Longe de qualquer povoado ou lugar de comércio, milhares de pessoas se encontravam em um deserto, sem ter onde buscar alimento. A preocupação dos discípulos era palpável. Como enviar toda aquela gente para casa faminta, correndo o risco de desmaiarem pelo caminho? Era uma situação crítica, um desafio logístico e humano de proporções gigantescas. Jesus, sempre ciente das necessidades de seus filhos, voltou-se para seus discípulos e lhes apresentou a questão. Ele perguntou a Filipe, um deles: onde compraremos pão para dar de comer a toda esta gente? A pergunta soava quase irônica. Diante da vastidão da multidão e da completa ausência de recursos, Filipe, encarando a realidade nua e crua, respondeu com a lógica fria do mundo. Disse que nem o salário de muitos meses seria suficiente para comprar pão, mesmo que fosse apenas um pequeno pedaço, para cada uma daquelas pessoas. 200 denários, uma soma considerável, não bastariam para saciar a fome de tantos. A dificuldade era extrema, a solução humanamente impossível. Em meio à constatação da insuficiência, André, outro discípulo, trouxe uma pequena, quase patética, informação. Ele havia encontrado um rapazinho ali, na multidão, que possuía um lanche. Mas o que era esse lanche? Apenas 5 pães de cevada e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixes para alimentar o quê? Milhares de pessoas. André mesmo expressou a total inadequação daquela oferta. Mas o que é isto para tanta gente? Era um contraste gritante entre a necessidade e a provisão aparente. A multidão era estimada em cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças que também estavam presentes. Alguns estudiosos acreditam que o número total poderia facilmente chegar a 20.000 pessoas famintas naquele momento. 20.000 almas, e apenas 5 pães e 2 peixes à disposição. A escassez era avassaladora, a solução humanamente inimaginável. O desafio era monumental. A provisão, aos olhos dos discípulos, parecia uma gota no oceano da necessidade. Jesus, então, diante daquela multidão faminta, deu uma ordem que ecoou pela encosta. Mandou que todos, sem exceção, se assentassem na grama verde que cobria o monte. Milhares de pessoas, homens, mulheres, crianças, encontraram seu lugar, aguardando com expectativa o cansaço. Era um cenário vasto, um mar de rostos voltados para ele, e então, em um gesto de profunda comunhão com o Pai Celestial, ele tomou os 5 pães de cevada e os 2 peixes, levantou os olhos para o céu e deu graças a Deus por aquela pequena porção. Não era a quantidade que importava, mas a fonte do poder que estava prestes a se manifestar. Era um ato de consagração, de reconhecimento da provisão divina. E assim, com as mãos abençoadas, ele começou a partir os pães e os peixes. Não era um simples partir. Era um multiplicar sob o toque sagrado. Entregava os pedaços aos seus discípulos que, por sua vez, começaram a distribuir à multidão que estava sentada. Que cena espetacular deve ter sido! Aqueles poucos pedaços se transformando, se estendendo, se tornando mais e mais em suas mãos, enquanto passavam de um para outro. O alimento fluía incessantemente, alcançando cada pessoa ali presente. Era a provisão divina em movimento, um rio de sustento correndo para saciar a necessidade, e a maravilha não parou na distribuição. O texto sagrado nos assegura que todos comeram. Sim, todos comeram à vontade. Não apenas provaram um pedaço, mas saciaram sua fome por completo. Uma refeição abundante no meio do deserto, vinda do nada aparente. A satisfação se estampava nos rostos, antes aflitos pela necessidade. Era a prova visível do poder ilimitado de Jesus em suprir as mais básicas e urgentes carências humanas, mostrando que nele há sempre o suficiente para todos que buscam. Mas o milagre reservava ainda mais uma lição sobre a abundância de Deus. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus deu outra ordem. Mandou que seus discípulos recolhessem as sobras. Que contrassenso poderia parecer? Recolher migalhas depois de alimentar milhares.
Mas não eram migalhas. O resultado da coleta foi espantoso. 12 cestos cheios foram levantados. Mais alimento sobrou do que havia no início. 12 cestos. Um para cada discípulo, talvez, um sinal da provisão que os acompanharia e que testemunhariam ao mundo. Era uma demonstração inegável da superabundância divina, que não apenas supre, mas transborda em bênçãos inesperadas. Um testemunho tangível do poder transformador da fé e da compaixão de Cristo, que com um pouco pode fazer infinitamente mais do que podemos imaginar. Era a prova viva da promessa de que Deus cuida de seu povo de maneira extraordinária e generosa. E assim, algum tempo depois, a história se repete, mas com um cenário ligeiramente diferente. Uma grande multidão, talvez ainda maior que a primeira vez, se reunira novamente em torno do Mestre. 3 longos dias haviam se passado, e aquele povo, faminto por suas palavras e seus milagres, permanecia fielmente ao seu lado. Estavam num lugar ermo, longe de qualquer conforto ou provisão. A inquietação cresce no coração de Jesus. Ele olha para aquela vasta assembleia de rostos expectantes. Seu olhar penetrante vê além da fé e da esperança. Ele vê a necessidade física que os assola. Aquelas pessoas vieram de longe, percorreram caminhos árduos para estar ali. Se fossem despedidas agora, sem terem comido nada por tanto tempo, a fraqueza poderia vencê-los. Poderiam desmaiar na volta para suas casas. A compaixão divina transborda. Jesus não suporta a ideia de ver seus seguidores passarem por tal provação. Seu amor por aquela multidão, composta por cerca de 4.000 homens, sem contar o número ainda maior de mulheres e crianças, é um farol de misericórdia em meio àquele deserto. E novamente, a pergunta ecoa entre os discípulos, a mesma perplexidade da outra vez. Como poderíamos alimentar tanta gente neste lugar desolado, apesar de terem testemunhado a primeira multiplicação? A magnitude da necessidade presente parece turvar-lhes a memória daquele feito glorioso. Eles ainda buscam soluções humanas para um problema que só a mão divina pode resolver. A cena se desenrola. A multidão aguarda. O sol começa a declinar no horizonte. E a fome aperta os ventres de milhares de pessoas dedicadas ao Mestre. A expectativa no ar é palpável. Uma mistura de esperança e incerteza paira sobre a planície. A fé seria testada novamente. A provisão seria revelada de forma surpreendente mais uma vez. Como suprir a carência de um número tão imenso de vidas com recursos tão limitados? A lição da primeira multiplicação parecia precisar ser vivenciada de novo. E assim, depois de 3 dias no deserto, com os ventos a sussurrar sobre a fome que se aproximava, Jesus viu a multidão que o seguia fielmente. Seu coração se moveu com compaixão por aqueles que vieram de longe, arriscando desmaiar na jornada de volta para casa. Era uma vasta assembleia, cerca de 4.000 homens, sem contar as mulheres e crianças, um mar de rostos ansiosos e famintos. E novamente, a pergunta ecoou entre os discípulos: como alimentar tantas almas neste lugar isolado? Eles, que já haviam testemunhado o impossível, ainda precisavam de uma lição viva da provisão divina. Ali, naquele deserto, eles tinham apenas 7 pães e alguns peixinhos, recursos aparentemente insignificantes diante da imensidão da necessidade. Mas Jesus, o Mestre de toda a criação, não hesitou. Ele ordenou que o povo se assentasse, no chão, naquela terra árida que seria palco de mais um milagre estupendo. Tomou aqueles 7 pães e os poucos peixes em suas mãos santas. Elevou os olhos aos céus, e com uma voz carregada de autoridade e gratidão, deu graças a Deus pelos alimentos singelos. Então, começou a partir os pães e os peixes, entregando os pedaços aos seus discípulos para que os distribuíssem. E ali, diante de seus olhos maravilhados, a comida se multiplicava em suas mãos, fluindo incessantemente para saciar cada pessoa presente. Todos comeram à vontade, até se fartarem, testemunhando o poder ilimitado do Filho de Deus em ação. E quando a última boca foi alimentada, o Mestre deu outra ordem: recolhei as sobras para que nada se perca. E assim fizeram, juntando 7 cestos grandes, repletos dos restos da refeição milagrosa. Esses 2 eventos, a primeira e a segunda, multiplicação, não são apenas histórias de comida abundante. São revelações profundas do caráter de nosso Deus. Eles nos ensinam sobre o seu poder absoluto sobre a matéria, capaz de criar do nada e multiplicar o pouco em muito. Mostram-nos a sua provisão abundante,
que excede em muito as nossas expectativas e necessidades imediatas. Principalmente, revelam o amor imenso e a compaixão inesgotável de Jesus pelos que sofrem escassez, seja física ou espiritual. A segunda multiplicação, ocorrendo após a primeira, não foi uma repetição desnecessária, mas um reforço, uma confirmação da generosidade constante de Deus. Ele não provê apenas uma vez, mas continuamente, cuidando de seu povo com um zelo que nunca falha. Que possamos sempre confiar na sua mão poderosa e amorosa, sabendo que Ele é capaz de suprir tudo o que nos falta, e ainda mais. E assim chegamos ao final de mais uma jornada pelas Sagradas Escrituras. Para aqueles que sentem o chamado a mergulhar ainda mais profundamente nas palavras de fé e sabedoria, deixamos na descrição algumas indicações de bíblias e materiais de estudo que podem enriquecer vossa caminhada espiritual e auxiliar na contínua descoberta dos ensinamentos divinos. Se esta mensagem tocou seu coração e iluminou seu entendimento, pedimos que deixe sua curtida, seu comentário e, acima de tudo, que se inscreva para apoiar o nosso projeto de levar a palavra adiante. Que a paz do Senhor esteja contigo e que Deus abençoe ricamente a sua vida.